mesma linha que Deus ele está falando para a igreja. E quero falar com você a respeito do papel da igreja. Amém? Eu quero conversar com você a respeito do papel do Espírito Santo na igreja. E eu sou muito suspeito de falar a respeito, então, se você quer entender um pouco mais sobre o que nós vamos falar essa noite, eu quero te desafiar aí na nossa livraria depois e adquirir um desses livros. Esse livro aqui é maravilhoso, O Espírito Santo e Você, de Rick Renner. Amém? O Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre, de Kenneth Hagin. E também esse daqui que eu sou apaixonado, que é Como Ser Guiado pelo Espírito. Amém? Sabe, amados, a vontade de Deus é que eu e você não venhamos a andar em prejuízos, que nós não venhamos a andar, sob hipótese alguma, em danos. Mas existe algo da parte de Deus, e é sobre isso que eu quero falar. O Senhor ele tem falado com a sua igreja, estou falando sobre Vila Leopoldina ao longo desse período. Não sei se você vai se lembrar uma das ministrações de Samico a respeito sobre a minha igreja. Sobre aquela palavra que diz: Pedro, quem foi que te revelou a respeito dessa verdade? Porque sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. E na sequência, o Senhor ele veio falando com a sua igreja. E no culto passado, o pastor Janduí, no culto pela manhã, ele falou sobre o crescimento da igreja. E eu quero falar a respeito nessa noite sobre o crescimento da igreja, sobre aquilo que o Senhor lhe tem dado para nós, como ferramenta. Sabe, quando o Senhor ele concedeu a nós o Espírito Santo, Ele deu o Espírito Santo para um propósito, para uma razão. E se eu e você não tivéssemos o Espírito Santo dentro de nós, sobre nós, falo para você que nós faríamos muita força. Amém? Eu sei que nós já louvamos, eu sei que nós já oramos em outras línguas, mas eu quero te desafiar a se colocar de pé nesse momento e você louvar ao Senhor, orar ao Senhor em outras línguas com intensidade. Amém? Vamos elevar o nível das águas aqui. Rubi andare manala, bashuri andare manai, Rabashouri andare manara, machene andare manai, Rabassuri andare manala, machene andare manai. Pai, no nome de Jesus, aqueles que ainda não oram em outras línguas, Senhor, Pai, sendo ativados, Senhor, em nome de Jesus, as outras línguas. Sim, Pai, no nome de Jesus, aqueles ainda que não experimentaram do batismo no Espírito Santo, sendo cheios nessa noite. Sim, Pai, porque existe um propósito, existe uma razão do Senhor ter nos dado, Senhor, o Espírito Santo. Por isso, Pai, que haja mesmo uma explosão, Senhor. Pai, no nome de Jesus, um rompimento. Rubi andare manala bashouri andare manai, Ramassuri andare manala basheni andare manai, Ramassuri andare manala masheni andare manai, Rabashuri andare manala masheni andare manai, Rabassuri andare manara basheni andare manai, Namassuri andare manala masheni andare manai. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 12, ele traz uma advertência, diz assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Pode se assentar. Sabe, amados, existe uma história, um testemunho de Caitlin Kuhlman, quando em determinado momento ela estava ministrando, e ela sobe naquela plataforma e ela começa numa voz até embargada, dizendo assim: não façam assim com ele, não entristeçam o meu amigo, não façam assim com ele. E aquele ministro que estava sentado na primeira cadeira, na fileira, não entendia o porquê que aquilo ela estava dizendo. Mas Caitlin Kuhlman estava falando a respeito de não entristecer o Espírito Santo. E sabe, quando em Gênesis capítulo 6, no verso 3, nós vamos ver que por conta da iniquidade, do pecado ter tomado tamanho, o Senhor ele vai e recolhe o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, o homem ele não tem mais essa unção sobre ele. Você só vai ver a unção vindo sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, e em alguma em outra situação, o Espírito Santo vindo de forma muito pontual.
Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele recolhido, o homem agora ele vai fazer as coisas na força do seu braço. E aí nós começamos a passar pelas alianças, e dentro dessas alianças nós vamos vendo o homem, ele sendo carecedor de alguém que viesse a ajudá-lo, a contribuir, a estar com ele. O apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês sejam mal informados, como diz na Bíblia TPT. Eu não quero que vocês estejam fora do entendimento a respeito do qual o Espírito Santo é necessário para o avanço da igreja. Sabe, amados, pastor Janduí, no culto passado, ele falou a respeito de que de 120 pessoas, há uma explosão através do batismo com o Espírito Santo, e naquela noite, naquele dia, 3.000 pessoas se convertem. E você precisa entender que a partir do momento que há o Pentecoste, há o derramar do Espírito Santo, algo novo começa a ser inaugurado nas nossas vidas. Porque somente a partir da dispensação da graça, ou da dispensação do Espírito Santo, é que você começa a ver um avanço da igreja, de forma que de 120 pessoas, 3.000 são convertidas, e depois mais 5.000, e sabe de uma coisa, você hoje é resultado dessa explosão do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos a respeito do que é o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não podemos mais ficar, sabe, negligenciando o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Sim, é fato que lá atrás, quando o Senhor ele recolheu o Espírito Santo, agora o homem ele fica somente tentando, entre aspas, acertar aquilo que a lei está dizendo, aquilo que a aliança está dizendo, mas o homem ele nunca consegue cumprir isso. Luciano Subirá, no seu livro A Graça Transformadora, ele vai dizer da seguinte forma, era necessário que a graça viesse. A gente entende muitas vezes a graça quando sendo o favor imerecido de Deus para a salvação. Mas ele também vai dizer que a graça também é a força que nos potencializa a cumprir aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Então hoje nós temos o Paracleto, nós temos o ajudador, nós temos aquele que caminha para conosco. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, o ministério do Espírito Santo. Porque, amados, nós estamos hoje caminhando para um crescimento, e o crescimento ele tem que ser saudável, ele tem que ser orgânico. Mas sabe de uma coisa, se nós estivermos debaixo da unção, se nós estivermos debaixo daquilo que o Senhor preparou para nós, vai haver uma explosão como aconteceu em Pentecoste. Lá em João capítulo 14, Jesus ele está dizendo, olha, eu rogarei ao Pai que Ele envie outro Consolador, a fim de que estejam sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha que tremendo que Jesus está falando. Jesus está trazendo de volta aquilo que lá atrás foi perdido. Ou seja, o Espírito Santo agora, ele voltará. E agora ele não somente estará sobre, mas ele estará dentro. Ele agora, ele te guiará, ele te conduzirá em toda a verdade. O Espírito Santo é quem fará com que eu e você venhamos a entender o propósito que eu e você fomos chamados a fazer. Sabe, se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos, pastor Janduí ontem ministrando para os ministros da casa, a respeito de uma influência que hoje está acontecendo aí fora, sabe de uma coisa, a palavra vai dizer que no final dos tempos muitos apostatarão da fé, mas isso não significa dizer que isso vai acontecer comigo e com você, amém? Significa dizer que eu e você vamos estar em tamanha intimidade, como nós cantamos aqui, aos pés de Jesus, estaremos ali recebendo da porção dEle. Então eu tenho que saber exatamente o que o Espírito Santo ele vai fazer em mim, através de mim e por mim.
Sabe, nós como igreja, nós precisamos entender, e eu quero que você se dedique, busque essa ministração de Samico, busque a ministração de pastor Janduí da semana passada, porque, amados, a igreja ela precisa crescer, e nós estamos num relógio escatológico muito próximo. Sabe, eu não sei quanto a você, mas pessoas já estão tendo sonhos escatológicos sobre a volta de Jesus. A minha esposa, ela teve um sonho outro dia, onde ela saía no horário do almoço. E ela via uma escada que ligava a terra no céu, e ela abandonava as coisas, e ela subia nessa escada. Sabe, nós estamos muito próximo do retorno. E como disse um irmão outro dia, dizendo, sabe, não vai ser um resgate da igreja, ele só veio cumprir aquilo que foi dito. Amados, quando nós estamos entendendo o ministério do Espírito Santo, nós caminharemos de forma diferente. A palavra ministério, no original, significa alguém que faz coisas ou acata uma tarefa em favor de alguém. E Espírito Santo, que é também o Consolador, significa alguém que veio para ajudar. Então, o ministério do Espírito Santo significa aquele que veio para auxiliar no cumprimento de algo, e o cumprimento de algo é o avanço da igreja. E o avanço da igreja, ela depende de mim e de você. Em João capítulo 16, a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, mas eu e você somos o caminho, o meio pelo qual o Espírito Santo, através da sua boca aberta, através do seu testemunho, pessoas serão tocadas, serão transformadas, como o jacaré se tornou um cordeiro. Eu quero que você entenda uma coisa, se pastor Janduí não tivesse essa inclinação para chegar e falar ao pé do ouvido de jacaré, se Pedro não tivesse tido a sensibilidade, dizendo, ei, ponha-te de pé, não tenho prata nem ouro, levanta-te. Sabe, a palavra fala que foi no poder do nome de Jesus, é na unção que está sobre a minha vida e a sua vida. Mas nós precisamos ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo. Sabe, quando nós entendemos a respeito da intimidade que o Espírito Santo requer de mim e de você, você não vai mais orar em outras línguas de qualquer forma, você não vai mais orar de forma automática. Eu costumo dizer que pastor Janduí, ele deve receber instruções da parte de Deus, e muitas vezes ele não compartilha do todo, porque talvez, usando as palavras dele, nós teríamos uma diarreia espiritual. Mas eu me lembro que em outubro de 2019, nós tivemos uma conferência de oração. E ali, sendo ministrada por Aiva, melhor dizendo, ela fala sobre orar 1 hora por dia em outras línguas. Pastor Janduí toma aquilo e compartilha com a igreja. E fala, eu quero que vocês, a partir do dia de hoje, passem a orar 1 hora por dia em outras línguas. E ele falava, eu tenho uma nota por dentro e eu tenho essa direção, vamos orar em outras línguas. E quando chega em janeiro de 2020, você já sabe o que acontece. Em janeiro de 2020, é deflagrada a pandemia. E louvado seja o nome do Senhor, porque nessa igreja não se perdeu nenhuma vida. Você entende o porquê que eu e você precisamos estar conectados com o Espírito Santo? Você entende porque é necessário que a base seja a palavra, mas também tenha a função, o fluir do próprio Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Na medida que eu e você estamos conectados com a fonte. E é sobre isso que precisamos compreender nessa noite. A igreja, ela precisa crescer, e a igreja só vai crescer se eu e você nos disponibilizarmos a ouvir a voz do Espírito dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Jesus, ele disse, olha, ide e fazei discípulos. E aí ele fala de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. João 14:12 diz assim, em verdade vos digo, que obras iguais a essa e maiores vocês farão, mas como que vocês farão? Sendo empoderados pelo Espírito Santo.
Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, quando eu e você estamos entendendo os propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos pôr a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Nós vamos orar em outras línguas e virá a interpretação. Ontem nós tivemos aqui um momento com os ministros da casa, e pastor Janduí, ele colocou a gente para orar aqui nesse altar, nessa plataforma, e quando começamos a orar, sabe, Samico orava, e ele começava a orar em outras línguas, e o Senhor começou a dar interpretação para nós a respeito que há um tempo em que Deus está fazendo ajustes sobre a sua igreja. E a palavra, ela fala de forma muito clara que o primeiro juízo virá sobre a igreja, virá sobre nós. Nós precisamos entender que há um tempo de nós entrarmos no prumo, e de nós ouvirmos a voz do Espírito, porque o avivamento está à porta, está vindo, como o pastor Janduí tem falado. Talvez você esteja falando, rapaz, mas você está falando tanto do pastor Janduí, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos recebido uma carga profética nesses últimos tempos, e nós não podemos calar a voz profética. O Espírito Santo está falando com a sua igreja, o Espírito Santo está falando com o anjo da igreja, e nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor está falando com a igreja. Igreja, é tempo de ajustes, é tempo de ajustes, é tempo de nós entrarmos no prumo, de nós entrarmos, eu tenho que consertar a minha vida. Sabe por quê, meus amados? Porque é através da minha vida e da sua vida que o Espírito Santo vai agir. Smith Wigglesworth, ele fala da seguinte forma: se você quer ver o Senhor agindo na minha vida e na sua vida, se santifique, porque no dia de amanhã você vai ver uma igreja rompendo com aquilo que precisa ser rompido. Sabe, amados, Jesus, ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, e ele fala, olha, recebei, pois, o Espírito Santo. Ele está falando sobre o novo nascimento, cumprindo-se uma profecia que está lá em Ezequiel, que está em Jeremias, falando, ei, eu vou dar um coração novo, eu vou transformar o coração, aquilo que é um coração de pedra, agora eu vou dar um coração de carne para você, e eu vou fazer mais ainda, eu vou escrever na tábua do teu coração, e ninguém precisará te ensinar coisa alguma. Mas sabe de uma coisa, também virá um tempo em que vai ter um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, e aí você verá a manifestação dos dons, e você verá também que você não habita mais no deserto, mas você habita no pomar, e a justiça, você verá o efeito da justiça. E sabe de uma coisa, você começa a experimentar tudo isso, e ainda que você caminhe por lugares áridos, você vai experimentar o favor de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, meu amado, minha amada, é necessário viver uma vida de santificação. Sabe, Jesus, ele aparece para os discípulos por 40 dias. Ele fala, olha, ficais aqui até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus, ele fica por 40 dias, isso está lá em Atos capítulo 1, ele começa a ministrar por 40 dias para os discípulos, falando a respeito do reino de Deus. E chega no 40º dia, Jesus então ele é assunto aos céus, e os discípulos agora ficam por 10 dias, trancados naquele cenáculo, orando, e a palavra diz que eles estão orando de forma uníssona, até que o Espírito Santo é derramado, como línguas de fogo sobre eles, e eles começam a orar e a falar em outras línguas, e as pessoas que estão do lado de fora, estão dizendo, ei, eles estão falando em nossas línguas. Outros começam a dizer, eles estão embriagados. E sabe do que acontece? Pedro então, que era aquele homem que sacou a espada, cortou a orelha de Malcom, agora ele se levanta na ousadia do Espírito, e ele começa a pregar para mais de 3.000 pessoas, e aí começam a questioná-lo, ei, o que eu preciso fazer para herdar isso? Ei, arrependei-vos. Arrependei-vos. E naquele exato momento há um derramar do Espírito, porque a palavra do Senhor vai dizer que no momento que o Espírito Santo chega, há um convencimento do pecado, há um convencimento do juízo, há um convencimento a respeito da justiça. Mas como crerão se não há quem pregue?
Sabe, amados, nós estamos numa região de pessoas tão carentes de uma palavra que venha trazer cura, que venha trazer libertação, que venha trazer uma mudança de vida, dar descanso para essas pessoas. Sabe, quando em Atos capítulo 2, ao derramar do Espírito, a palavra vai dizer que existe duas palavras a respeito do preenchimento. Em Atos capítulo 2, no verso 2, lá fala sobre o preencher, que o lugar onde eles estavam, quando veio o derramar do Espírito Santo, preencheu todo aquele lugar. E essa palavra encher no original significa plerô, que significa encher até o topo, que não vai ter medida a ser completada. Isso está falando de ser enchido, preenchido internamente. Mas em Atos capítulo 2, no verso 4, a palavra vai dizer a respeito também de encher. E aí na Bíblia TPT vai dizer assim: todos eles foram cheios e equipados com o Espírito Santo e foram inspirados em falar em outras línguas. Ou seja, eu e você, quando recebemos o batismo no Espírito Santo, nós somos cheios por fora e por dentro, nós somos equipados, sabe? A imagem que você tem que ter é um homem que está indo para a guerra e ele está agora se revestindo dos equipamentos necessários para ir para a guerra. Por isso que Paulo fala: ei, vocês não podem ser mal informados, vocês não podem ser ignorantes, vocês não podem desprezar o entendimento acerca dos dons espirituais, porque você recebeu o batismo e agora você foi equipado, e você foi equipado para boas obras. Você foi equipado para que a igreja avance, você foi equipado para que você vá e dê bons frutos. Sabe, quando nós estávamos orando ontem aqui, e eu via o Samico, não sei se o Lucas vai se lembrar, e ele fazia uns gestos assim, e eu comecei a orar e falar: Deus, o que o Senhor está falando aqui? E aí ele fazia como se escrevendo, e ele guardava, não sei se o Samico vai se lembrar disso, e ele ia fazendo isso, eu falei: Deus, o que é isso? E Deus deu uma interpretação: ei, ajustes estão sendo feitos. A manifestação do dom sendo ali concretizado. Estava dando aula no Rema, no sistema prisional, e de repente, eu passo de um homem que é do tamanho, tem um diácono nosso aqui, que é do tamanho do monte aqui, ele é gigante, e aí eu passava do lado desse soldado, e ele é desse tamanho, era enorme aquele soldado, e o Senhor coloca uma palavra no meu coração: fala para esse homem aquietar o seu coração. Sabe, amados, a manifestação do dom, ela tem um fim proveitoso. Isso daqui ela é feito, o Senhor Ele concedeu essa ferramenta para mim e para você, para que nós venhamos a alcançar e jogar a rede e salvar outras pessoas. E eu sei que eu passo do lado daquele homem daquele tamanho, eu falo: vou falar nada, está amarrado. Isso é louco, né? E ainda eu estava bem no que é do policial, né? Da polícia militar. E aí chega um determinado momento, aquilo vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Eu viro para ele e falo assim: amado, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor manda te dizer para você aquietar o teu coração. Aquiete teu coração, porque o Senhor Ele está cuidando da sua casa nesse exato momento. Aquieta o teu coração, porque está sendo, uma proteção está vindo sobre ele. E eu comecei a continuei ministrando a aula. Quando teve um intervalo, ele me chega, eu falei: meu Deus do céu, agora esse homem vai me matar aqui dentro. E ele vira para mim e fala assim: irmão, eu quero testificar para que fortaleça a sua fé. Eu estou aqui porque eu me excedi. Com certeza, eu acho que ele escapou a marcha em algum canto lá, fazendo alguma incursão. E ele falou: e eu estou aqui porque eu me excedi. Eu estava fazendo justo um trabalho no tráfego. E porque eu me excedi, eu estou aqui. E nessa semana, a minha esposa mandou uma carta para mim dizendo que os traficantes estão batendo na porta, falando que vão matá-la. E ele chorava igual uma criança. Fui depois dar aula, em outro período, e ele me chega, eu falei: meu Deus do céu, agora só faltava. Eu estava igual o pastor ali, a única notícia é: morreu, né? E aí ela fala assim: você sabe que Deus resolveu toda aquela situação. Sabe de uma coisa, amados? Quando nós estávamos dando aula lá, a primeira coisa que ele vira e fala é: quando eu sair daqui, eu quero conhecer a tua igreja.
esse mesmo soldado, ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele foi batizado nas águas, e agora ele está sedento e faminto por conhecer a igreja, Verbo da vida. Sabe por quê? Porque simplesmente há um fluir do Espírito Santo na vida das pessoas, e se você permite com que o Espírito Santo flua, tudo vai acontecer. Mas preste atenção numa coisa, eles começaram a orar em outras línguas. Eles começaram a orar em outras línguas, e porque eles começaram a orar em outras línguas, coisas começaram a acontecer. Quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro, está fazendo sobre, sabe, nós não vamos mais negligenciar. E isso é interessante. Atos capítulo 19, quando Pedro ele estava preso, a igreja uníssona ela começa a orar. E diz a palavra que aquele lugar ele foi tão cheio da presença do Espírito Santo, que eles se levantaram e começaram a orar em outras línguas e começaram a profetizar. Sabe de uma coisa, quando eu e você oramos em outras línguas, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, que nós edificamos a nós mesmos, mas quando nós profetizamos para a igreja, nós edificamos a igreja. Em Judas capítulo 1, no verso 20, vai dizer para nós santificarmos, orarmos no Espírito, santificando a santíssima fé. Isso significa dizer que quando eu e você estamos acoplados com a palavra, e nós começamos a orar em outras línguas, a palavra edificar, em Judas capítulo 1, no verso 20, vai dizer a respeito de fundamentos, fundação, algo está sendo construído. Só que a palavra edificar, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que vai falar de edificar a si mesmo e a igreja, fala sobre fortalecimento de estruturas. Ou seja, quando eu oro em outras línguas, eu estou me fortalecendo as minhas estruturas, mas quando eu começo a profetizar para a igreja, eu estou fortalecendo estruturas da igreja. Ei, a igreja sou eu e você. Você entende o porquê que eu não posso negligenciar o Espírito Santo? Você entende por que eu não posso negligenciar por aquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e na sua vida? Você entende que a partir do momento que Pedro, aquele homem que traiu a Jesus, aquele homem que cortou a orelha de Malco, aquele homem que simplesmente disse, ei Jesus, ninguém vai fazer nada contigo, e Jesus disse, ei, o galo vai cantar 3 vezes, você vai pular fora. Agora esse homem, ele diz, ei, importa eu agradar a Deus e não agradar a homens. Esse é o homem que quando ele entra na porta de Formosa, existe um homem, e ele fala, não tenho prata nem ouro, porque agora ele está entendendo que existe uma unção que capacitou, e estruturas internas dentro dele estão sendo edificados de tal forma, que agora ele não é mais o mesmo homem. Ele não é mais o mesmo homem. Agora ele é o homem que quando ele se achega diante de Paulo em Gálatas, Paulo o repreende e retém a face diante dele. Você pode imaginar Pedro que andou com Jesus, quando ele chega diante daquele que é intitulado o abortivo, ele se submete a um homem que nem andou com Jesus, porque o Espírito Santo agora está tratando no coração de Pedro de tal forma, a ponto de Pedro falar, olha, leiam as cartas de Paulo, eu não consigo entender nada do que ele escreve, mas o negócio ali é bom. Leiam, porque o que ele fala é bom. Você consegue imaginar como que o coração desse homem agora foi transformado? Amados, nós estamos num momento de crescimento da nossa igreja. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito dizendo aquilo que deve ser feito, como deve ser feito. Amém? Quando nós entendemos a esse respeito, nós estamos entendendo que estruturas já foram construídas dentro de nós. Agora existem palavras que foram liberadas para essa igreja. Todas as vezes que nós, como diretoria da igreja, se reúne, o pastor Janduí, ele sempre fala da mesma forma. Toda vez, quando o Martins trazia os caminhões de concreto, ele falava, mas Martins, por que tanto concreto, Martins? Por que tanto concreto? Sabe, porque existe uma fundação aqui. Existe um bom fundamento. Existe algo da parte de Deus que faz com que nós tenhamos um bom fundamento. E esse bom fundamento é o fundamento onde pessoas estão necessitando de mim e de você. Eu estava dando aula no discipulado,
E era aula sobre batismo. Eu acabei de dar aula, uma irmã vira para mim e fala assim: pastor, há 12 anos eu busco o batismo no Espírito Santo. E já me falaram que eu tenho até que virar de ponta cabeça. Era um negócio maluco. E eu virei para ele e falei assim: irmão, você já aceitou a Jesus? Ela já. Então você já tem um novo nascimento dentro de você. Então você já está apta para liberar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. E sabe, ela falou para mim assim: mas eu não quero que ninguém ponha as mãos sobre mim. Eu não quero absoluto, eu quero receber o batismo no Espírito Santo apenas e tão somente pelo derramar do Espírito. E eu falei: e você quer isso mesmo? Ela falou: eu quero. Ela estava segurando o seu filho no colo de meses de nascido. E nós começamos a orar, sem impor as mãos. Sabe, amados, naquele exato momento, ela começa a orar em outras línguas. Fundamento começa a chegar até ela. Estruturas começam a chegar até ela. E aí, o Espírito Santo fala: pega o neném no colo. E eu peguei o neném no colo. Aí foi um outro milagre, mas é outro papo. Aí naquele momento, amados, ela se prostra no chão e ela começa a chorar copiosamente e orando em outras línguas. Chega no domingo seguinte, ela fala: eu não sei o que está acontecendo comigo, porque agora eu não consigo parar de orar em outras línguas. E sabe o que acontece? Ela vira para mim e fala assim: pastor, eu quero ter um aconselhamento pastoral. E eu dentro de mim falo: tudo bem, você quer ter aconselhamento com o Bruno ou com o pastor Janduí? Ela falou: não, contigo. Eu falei: não, você não está entendendo. Eu não sou pastor. Amém? Pastor Janduí sabe disso daí, a gente já tem conversado sobre isso. E aí ela vira e fala assim: não, eu quero contigo, porque você tem falado coisas. E sabe de uma coisa? Estruturas estavam sendo colocadas dentro dela. Ela vai na minha casa na segunda-feira. E ela começa a falar sobre: vocês falam muito sobre fé, sobre finanças, e eu quero viver isso que vocês estão vivendo. E aí nós compartilhamos da palavra. Quando chega na terça-feira, ela me manda um áudio. E ela fala: pastor, aquilo que você falou na noite de ontem já funcionou hoje. Porque estruturas foram colocadas dentro dela. Agora, se nós não estivermos debaixo dessa unção, entendendo daquilo que o Espírito Santo está falando para a igreja, aí eu volto naquilo que eu falei sobre Caitlin Kuma. Muitas vezes nós estamos calando a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. E a igreja primitiva, ela só avançou porque houve um dispensar do Espírito Santo. Porque existe um derramar disponível de Deus para a igreja do Senhor. Sabe, eu gosto de uma fala do Samigo quando ele diz assim: muitas vezes os homens, algumas igrejas estão deixando de experimentar daquilo que o Senhor tem disponível, porque simplesmente não é ministrado de púlpito. Igrejas que não experimentam da cura, porque falam que cura não é algo que é disponível, que Deus ele pode curar como ele pode não curar. Mas sabe de uma coisa? Nós não cremos dessa forma. O que nós cremos é que o Espírito Santo ele está disponível para todos. Eu me lembro que quando eu me converti, a primeira coisa que eu buscava era o batismo no Espírito Santo. E eu me lembro que a líder da intercessão, ela vira e fala assim: Deus me deu uma nota, que todos aqui nesse cenáculo serão cheios do Espírito Santo, todos serão batizados, e eu vou ser a última. E eu estava no meu quarto orando, e o batismo veio. E a partir de então, estruturas começaram a ser colocadas dentro de mim. Quando nós oramos em outras línguas, estruturas são colocadas dentro de nós. E dentro dessas estruturas, coisas valiosas da parte de Deus são colocadas dentro de nós. A igreja só explodiu para 3.000 porque houve um derramar do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Porque estruturas foram constituídas dentro deles. Ah, mas eu não preciso orar em outras línguas. Bem, amados, eu não sei quanto a você, mas a partir do momento que eu passei a orar em outras línguas, a minha vida mudou completamente. Eu te falo uma coisa, nessa igreja, outubro de 2019, oramos em outras línguas, ninguém morreu. E posso ser ainda audacioso, quem estava conosco naquele período em que o nosso pastor ficou internado, eu creio que se não fosse oração em outras línguas, nós não estaríamos com ele hoje aqui. Amados, nós não podemos desprezar isso.
Por isso que Paulo ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Sabe, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Gênesis capítulo 1, no verso 2, diz que a água estava, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas apenas quando houve uma mistura com a palavra, as coisas começaram a entrar em ordem. Talvez você ainda hoje não seja batizado no Espírito Santo. Talvez hoje você ainda não experimente disso que diz respeito à palavra. E talvez você olhe para dentro de si e fale, minha vida está toda uma bagunça. Mas eu te digo uma coisa, a partir do momento que a palavra entrar, sendo amalgamada, misturada com a fé e com a oração em outras línguas, coisas vão começar a entrar no lugar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, todos oram em outras línguas, e aí por um erro de doutrina, muitas vezes as pessoas falam, está vendo? Não é todo mundo que ora em línguas. É ou não é? Como querendo dizer que Deus ele faz acepção de pessoas, ei, mas a palavra fala que eu sou espírito, e o meu Deus é espírito, então eu falo com ele em mistérios, e se eu falo com ele em mistérios, então concorda comigo que Deus ele quer ter um relacionamento comigo. Então por que Deus ele privaria a mim ou a você de não ter esse relacionamento com Ele? Agora, quando nós temos essa variedade de línguas, muitas pessoas deixam de experimentar isso, porque desprezam esse favor de Deus. E amados, nós não estamos mais num tempo, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos, isso aí eu fiz outro dia, vocês estão vendo todas aquelas cadeiras ali em cima? São 250 pessoas que ainda não foram salvas. São 250 pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. São 250 pessoas que ainda não vieram até esse altar. E sabe, eu e você, sendo cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, as pessoas chegavam até ele para serem curadas. Até a sombra dele curava. E por que desse propósito, então, amados? Nós, como igreja, nós precisamos entender. Porque o Espírito Santo ele veio sobre nós para nos guiar em toda a verdade. Em Romanos capítulo 8, verso 14, na Bíblia TPT, diz assim, os filhos maduros, os filhos ruios de Deus, são aqueles que são movidos, colocados em movimentos, guiados pelas orientações e direções do Espírito Santo. Sabe, se nós passarmos a ouvir mais a voz do Espírito, nós começaremos a explodir essa região. Nós começaremos a entender o nosso propósito. Sabe, quando nós entendemos o nosso chamado nele, muitas vezes nós vemos pessoas se frustrando, porque julgam que estar no púlpito é o lugar delas. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes o lugar onde você tem que estar é no lugar onde você simplesmente vai estar ajoelhado ou na orelha de jacaré e falando algo, e você vai salvar aquela vida. Provérbios de Salomão diz que a lagartixa, ela caminha pelos palácios do rei, mas com a sua mão você a pega. E eu costumo dizer que eu entro em lugares que você não entra. E você entra em lugares que eu nunca vou entrar. Significa dizer que eu e você somos lagartixa, amém? Ou seja, nós entramos em lugares e muitas vezes outras pessoas não vão entrar. Nós vamos entrar em cantos, em lugares, e você é a pessoa que vai trazer essa resposta. Precisamos do Espírito Santo, amados. A igreja ela só avançou porque um dia um homem, ele morreu naquela cruz, e cumpriu-se uma palavra, dizendo que importa que eu vá para que o outro, o halos, ele venha. Alguém com as mesmas características que a minha. E a ponto de Jesus mesmo dizer, olha, eu tenho muito mais coisa para dizer para vocês, mas agora vocês não têm estrutura para ouvir e receber daquilo que tem a ser revelado. Mas o Espírito Santo ele virá. E porque ele virá, ele vai te dar essa estrutura. E coisas serão dadas. Sabe, amados, hoje nós estamos vivendo um novo nível de revelação da palavra. Espírito de revelação e sabedoria vindo sobre nós. E por que nós sabemos disso? Porque há uma manifestação, há um mover do Espírito Santo sobre nós. Nós queremos uma igreja que avança.
Nós queremos uma igreja que vá além das quatro paredes. Sabe, amados, eu falo bastante sobre o rema no sistema prisional. E você não tem noção como ali existem pessoas carentes de ouvir uma palavra. Ah, mas ali eles estão lá mesmo, eles têm mesmo é que sofrer a consequência. Sabe, eles já estão sofrendo a consequência do seu delito, mas ainda eles têm uma chance diante do Pai. Nós estávamos no CDP, e nós estávamos ministrando a palavra, estava eu e Fabíola lá. Na semana seguinte, um homem que estava com câncer no ouvido, amados, eu dando aula, escorria uma meleca aqui do ouvido dele, que eu nem sei o nome daquilo, e ele não estava ouvindo. Pois nós oramos com ele, na semana seguinte esse homem estava curado. Porque a igreja, ela tem que entrar nesses lugares. Nessa mesma turma, estavam zombando de um homem, que falavam para ele assim, mas você é analfabeto, você não sabe ler. Ele falava, eu vou ler esse livro. Eu vou ler esse livro. E todo mundo zombando dele, falava, e jogava o livro na frente dele. Pois esse homem, ele fez o livro, ele leu o livro inteiro. Porque houve uma capacitação sobrenatural da parte de Deus. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. Porque a igreja, ela está indo nesses lugares, mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos entender da parte de Deus aquilo que Paulo está falando. Agora, os dons espirituais, os dons especiais da parte de Deus. Irmãos, não quero que sejam mal informados na Bíblia Amplificada, ou não quero que sejam confusos. Sabe, muitas vezes não estamos entendendo a respeito da manifestação dos dons. E é por isso que nós recebemos o batismo no Espírito Santo, para nós sermos equipados por Ele. E quando nós somos equipados por Ele, amados, o desejo de Deus é que eu e você venhamos a fluir nisso. Estava na escola de ministros, na aula de consagração, um pastor, sentado onde está essa moça aqui. Naquele dia o Senhor me deu uma nota, fui entregar uma palavra para ele, e ele ficou atordoado com aquela nota. Chegou no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem, ele falou, foi você que me entregou aquela palavra? Eu falei, foi, por quê? Ele falou, porque naquele dia eu estava orando a Deus. Eu estava buscando a Deus a respeito de uma direção, a respeito do meu chamado ministerial, porque eu estava prestes a abandonar. Você consegue entender isso, amados? Quando você está sensível à voz do Espírito. A palavra fala que quando nós profetizamos, eu estou exortando, consolando e edificando. E muitas vezes o que a gente está precisando é isso, abrir a boca. E nós temos recebido da parte de Deus isso. Pedro, ele foi cheio do Espírito. Pedro não é mais o mesmo homem. Pedro agora ele prega para 3.000 pessoas, para 5.000 pessoas, e a igreja não parou. E a igreja não para. E a igreja não vai parar. E nós precisamos ter esse nível de consciência. Amados, Deus não chamou você simplesmente para você vir aos domingos, para você estar sentado aí, mas a palavra diz que se você não está nos 5 ofícios, você está debaixo de outro chamado, que é o ministério da reconciliação. Deus te chamou para a grande comissão. Deus te chamou para expandir as portas, alargar as estacas da igreja. Deus te chamou para esse propósito. Deus te chamou para um tempo como esse. Deus te chamou para isso. Amados, nós fazemos hoje 20 anos. Sabe, eu não estou desde o começo. Estou há 7 anos aqui com o pastor Janduí. E como eu ouvia e hoje eu experimento. Aqui é uma plataforma de lançamento. E você está sendo levantado pelo próprio Espírito para você alçar novos voos. Deus não te chamou para você ficar na cadeira azul. Deus te chamou para você se movimentar. As águas estavam paradas até que houve um haja. Todos estavam ali olhando. E agora, Senhor, veio o derramar do Espírito Santo. E pessoas se converteram, e pessoas foram chamadas para o propósito que foram designados. Amados,
A partir do momento que nós temos esse nível de consciência, nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos tocar em vidas. Nós precisamos trazer vidas para cá. Mas eu não sou eloquente, eu não sei falar tão bonito assim. Ei, The White Moody, ele fala, a cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler você. O apóstolo Paulo, ele diz que eu e você somos cartas lidas. Então, que você possa gritar alto o Evangelho de Cristo, para que pessoas possam vir até essa casa, para que pessoas possam receber essa palavra da fé, para que pessoas possam ser transformadas, curadas, redimidas, transformadas pelo Evangelho. Porque a igreja ela não parou. E a igreja ela não vai parar. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. O pastor Janduí usou de uma ilustração aqui sobre os gladiadores hoje de manhã. E sabe de uma coisa? Uma vez, prestando atenção a respeito como a tropa de choque ela trabalha. Quando ela pega aquele escudo e ela começa a bater no seu escudo. E aí, tudo aquilo que diz respeito a vandalismo tem que sair. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Eu quero que você se coloque de pé, louvor pode vir. Sabe, amados, quando eu me converti, eu anelava tremendamente pela manifestação do Espírito, de ser cheio do Espírito Santo. Naquela turma, todos os jovens que andavam comigo, buscavam pelo batismo no Espírito Santo, anelavam e buscavam, como diz o apóstolo Paulo, buscar com zelo os melhores dons. E a sensação que eu tenho é que isso arrefeceu de um tempo para cá. E eu quero dizer para você uma coisa, é tão maravilhoso, quando você chega na vida de uma pessoa, impõe as mãos sobre ela, essa pessoa ela é curada. Quando essa pessoa ela é batizada no Espírito Santo, quando essa pessoa ela é completamente transformada, simplesmente porque um homem abriu a boca e foi instrumento de Deus para ela. Amém? Eu quero que você tenha esse nível de consciência. Sabe, talvez hoje você veio aqui buscando uma palavra mais efusiva, mas o que tinha no meu coração era uma palavra de ensino para que você viesse entender o propósito de Deus na sua vida. Para que você viesse entender que o Espírito Santo não é somente alguém que está do seu lado, não, ele é alguém que está dentro de você, te potencializando para cumprir o propósito que ele te chamou. Porque a igreja, ela não parou. A igreja, ela não para. A igreja, ela não vai parar. E ela depende de você. Amém? As pessoas vão ser curadas. As pessoas vão ser tratadas. As pessoas vão ser transformadas se você e eu abrirmos a boca. As pessoas somente serão tocadas, receberão o toque de Cristo, se eu e você deixarmos o Espírito Santo fluir através de nós. Então eu quero te desafiar nessa noite, amados, a você ser tão cheio do Espírito Santo, a você buscar intensamente o Espírito Santo, você buscar com tanta genuidade o Espírito Santo, você ser cheio. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, não vos embriagueis com o vinho, mas se embriagueis com o Espírito. Seja cheio através de salmos, através de cânticos espirituais, que você seja cheio do Espírito Santo, que você chegue a ponto de transbordar, para que pessoas vejam em ti, Cristo, a esperança da glória. Você como resposta para um tempo como hoje. Para as pessoas olharem para você e falar assim, eu tenho aquela pessoa, ela tem uma resposta para mim.